Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema muito interessante, que é exercício físico e câncer de mama. E eu vou começar fazendo uma afirmação extremamente importante. Eu preciso que as pessoas entendam isso, né? Porque quando a gente fala em exercício físico e câncer, nós precisamos entender que o exercício físico atua em dois contextos. O exercício atua no contexto da prevenção e no contexto do tratamento, que são duas abordagens completamente diferentes. Quando nós dizemos que o exercício físico previne o câncer, nós estamos falando em pessoas que não têm o câncer, seja lá qual for o tipo de câncer, e essa pessoa, quando faz exercício físico, pessoas mais ativas fisicamente, diminuem as suas chances e diminuem de forma significativa de ter câncer, vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama, que vai ser o tema da nossa aula de hoje. E o exercício físico atua no tratamento, ou seja, pessoas que têm câncer podem e devem fazer exercício físico, porque o exercício físico ajuda no tratamento, o que é bem diferente de curar a pessoa que tem câncer. Exercício não cura câncer, mas ele ajuda no tratamento através de uma série de benefícios, como por exemplo, melhoras na composição corporal, que é muito alterada pelos tratamentos com quimioterapia, com radioterapia, melhora a força muscular, que é muito afetada não só pelo câncer em si, mas também pela quimioterapia, radioterapia e tratamentos farmacológicos. Melhora a aptidão cardiorrespiratória. Então, quando você melhora a força e a aptidão cardiorrespiratória, isso melhora inclusive o teu desempenho em atividades da vida diária, que é muito afetado em portadores de câncer, melhora a tua disposição e, no final das contas, melhora a qualidade de vida. E claro que também melhora vários parâmetros de saúde metabólica e cardiovascular também. Portanto, mais uma vez, quando nós falamos em exercício físico, o exercício físico atua no contexto da prevenção e no contexto do tratamento. O que é que o exercício físico pode fazer por pessoas que têm câncer? Várias coisas, mas eu coloquei 3 pontos aqui que são muito importantes. Não que as outras coisas, não que os outros benefícios não sejam importantes, mas eu procurei destacar 3 pontos aqui. O primeiro é que o exercício físico melhora a aptidão cardiorrespiratória. Isso é importante para tu andar, para tu fazer atividades da vida diária, porque, por exemplo, se tua aptidão cardiorrespiratória está muito baixa por causa do câncer, por causa da quimioterapia, a pessoa não aguenta, não consegue subir adequadamente um lance de escada. E aí ela tende a ficar ofegante, né? Ou seja, a capacidade funcional dessa pessoa fica muito reduzida. Então, quando essa pessoa faz exercício, especificamente exercício aeróbio, esse exercício melhora a aptidão cardiorrespiratória de forma que ela pode fazer atividades básicas da vida diária, como subir um lance de escadas. O exercício melhora a aptidão músculo-esquelética. A aptidão músculo-esquelética significa força, resistência, potência muscular, flexibilidade, agilidade, que são parâmetros importantes para facilitar também o desempenho nas atividades da vida diária. Muitas atividades que você faz na sua vida, você precisa de força, você precisa de resistência, de flexibilidade, senão você não consegue executá-las de uma maneira apropriada. E melhora a recuperação da fadiga física e cognitiva, principalmente a fadiga física, que é muito comum em portadores de câncer que estão fazendo tratamento com quimioterapia. Então, aquela fadiga crônica que é muito comum nos portadores de câncer submetidos à quimioterapia, ela é diminuída. Não que ela é 100% anulada, mas ela é muito diminuída e isso melhora o bem-estar do paciente com câncer. Não só a fadiga física, mas também a fadiga cognitiva, né? Falando especificamente agora do exercício físico em sobreviventes de câncer, né? O exercício ele promove um efeito muito importante, que é um encurtamento do tempo para o retorno ao trabalho. Por quê? A pessoa é diagnosticada com câncer, começa o tratamento, vai fazer quimioterapia, ou radioterapia, ou as duas coisas, vai fazer cirurgia, enfim. Quando ela realmente é liberada do tratamento, ela chega à cura e ela é liberada do tratamento, ela está curada, existe um tempo de retorno ao trabalho. Então não é assim, curou hoje, amanhã você está de volta ao trabalho. Não, passa-se um tempo até que você retorne às suas atividades da vida diária. Quando o indivíduo faz exercício físico, esse tempo para o retorno ao trabalho e às outras atividades, por exemplo, atividades relacionadas a estudos, é encurtado.
Então você demora menos para voltar para a tua vida normal. E claro, melhora a qualidade de vida. Grave isso. Exercício físico melhora a qualidade de vida, principalmente quando nós falamos em pessoas portadoras de câncer. Sobre o câncer de mama especificamente, eu preciso que você grave algumas coisas. Vamos lá. Olhe essa siglazinha aqui, WNT. WNT significa fator de crescimento de integração local. WNT significa fator de crescimento de integração local. Esse fator de crescimento, ele está envolvido com o desenvolvimento, com a diferenciação, com a proliferação, com a apoptose, ou seja, morte celular, com a motilidade celular e a manutenção de célula-tronco nicho. E ele também está envolvido com o desenvolvimento da mama durante a gravidez e a lactação. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos para frente. Gravou, né? O WNT é um fator de crescimento e integração local e ele está envolvido com tudo isso aqui que eu destaquei aqui. No entanto, a sinalização do WNT aberrante, ou seja, o WNT é um gene que quando ele sofre mutação, essa mutação do gene WNT está intimamente ligada a tumores genes, ou seja, a geração de tumor, como por exemplo o desenvolvimento do câncer de mama. Então, a mutação do WNT pode desencadear o desenvolvimento do câncer de mama. Mais ainda, as moléculas sinalizadoras de WNT e seus fatores reguladores são biomarcadores potenciais para o diagnóstico do câncer. Então você pode utilizar os níveis do WNT, inclusive da beta-catenina, que eu vou falar lá na frente, para diagnosticar o câncer e acompanhar o processo de tratamento dessa doença crônica, né? Então vamos lá, veja como acontece a coisa. Você tem um estresse oncogênico. O que é um estresse oncogênico? É um estresse gerador de câncer, é algum estresse que aumenta as chances da geração de câncer, certo? E com esse estresse oncogênico, você tem um aumento na sinalização do WNT, que desencadeia o acúmulo de beta-catenina no citosol, ou seja, no citoplasma da célula. E aí você tem a translocação dessa beta-catenina para dentro do núcleo. Quando a beta-catenina entra lá no núcleo, ela se liga com o fator de células T, fator intensificador de linfóide. E aí você tem a indução de genes alvo adjunçante, como por exemplo a proteína 1 secretada induzida por WNT, que é a VISP1. A expressão de VISP1 é aumentada no câncer. Portanto, a VISP1 também é um biomarcador para o diagnóstico do câncer. Não só para o diagnóstico, mas para o acompanhamento do processo de tratamento, tá? Eu queria que você gravasse bem esses dois nomes, a beta-catenina e a VISP1, porque eu vou mostrar daqui a pouco um estudo onde a gente vai verificar os níveis da beta-catenina e da VISP1, tá? Logo, a VISP1, que eu acabei de pedir para você gravar, a VISP1 é um oncogene, ou seja, um gene ligado à geração de câncer, à geração de tumor. Então a VISP1 é um oncogene em humanos com câncer de mama. A gente pode utilizar os níveis de VISP1 tanto para diagnosticar, por exemplo, câncer de mama, como acompanhar o processo de tratamento do câncer de mama, tá? Mas também o VISP1 não está só associado com câncer de mama, não. Ele está associado com obesidade, com hipertrigliceridemia, ou seja, triglicerídeos altos, resistência à insulina, que pode evoluir para uma diabetes tipo 2, e inflamação do tecido adiposo. Essa inflamação do tecido adiposo, ela também está associada com obesidade, está associada com hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ela está associada com resistência insulínica, com diabetes tipo 2, ela está associada com câncer, ela está associada com HIV e ela está associada com envelhecimento, tá? Então o VISP1 não está só associado com câncer, não, está associado com uma série de condições crônicas, né, deletérias à saúde. Bem, o artigo que eu queria mostrar para vocês é esse. Ele foi publicado na Scientific Reports. A Scientific Reports é uma revista pertencente ao grupo Nature, que é uma das melhores revistas científicas do mundo. Esse estudo ele foi publicado em 2020 e ele é intitulado o seguinte: a intervenção com exercício diminui os níveis séricos da VISP1 aberrante, ou seja, da mutação do VISP1,
com resistência à insulina em sobreviventes de câncer de mama. Foi um ensaio controlado, randomizado. O que é que esse estudo fez? Eles pegaram 34 mulheres com câncer de mama e submeteram essas mulheres a treinamento combinado durante 40 minutos. E aí, claro que elas faziam com uma certa frequência semanal, não me recordo se eu coloquei essa frequência aqui, não coloquei a frequência, né? Esqueci desse detalhe, mas não tem problema. Elas faziam lá, sei lá, 2, 3 vezes por semana. E para o exercício aeróbio, era exercício combinado, tá? Combinado é quando você faz aeróbio e força na mesma sessão de treinamento. Aeróbio e musculação na mesma sessão de treinamento. Para o exercício aeróbio, essas mulheres fizeram step aeróbico. E para o treinamento resistido, para a musculação, elas treinaram com bandas elásticas e com o peso do próprio corpo. E aí, os exercícios foram flexão de braço na parede, desenvolvimento, rosca direta, abdominal prancha, agachamento, flexão plantar, que são exercícios muito simples de se fazer com o peso do próprio corpo, com elásticos, tudo tranquilo. Elas faziam 3 séries de 6 a 12 repetições até a fadiga, com cargas nos exercícios com elásticos que oscilavam entre 60% a 80% RM. Veja, isso não foi testado, isso foi estimado. 60% a 80%, 60% de RM é uma carga relativamente moderada, 80% é uma carga alta. Então, como é que eles faziam essa diferenciação? Isso era de acordo com a cor do elástico. Então, tinham elásticos com resistências mais leves, mais moderadas, né, onde a mulher empregava menos força para executar os movimentos, e tinha elásticos em que ela utilizava um pouco mais de força. Então, por exemplo, quando elas usavam um elástico mais leve, mais moderado, elas faziam ali, deixa eu ver aqui, elas faziam, por exemplo, mais ou menos 10, 12 repetições. Quando elas utilizavam um elástico mais pesado, né, mais resistente, mais rígido, então elas faziam entre 6 ou 8 repetições por ali, né? Então, utilizavam um elástico mais pesado, faziam menos repetições. Utilizavam um elástico mais leve, faziam mais repetições. Só que não era assim, tipo, uma mulher faz mais repetições com elástico mais leve, uma outra mulher faz menos repetições com elástico mais pesado. Não, a carga foi progressiva, então elas começavam treinando com aproximadamente 60%, e na medida que as semanas foram passando, né, que foram, deixa eu ver só quanto tempo foi, né? Não coloquei aqui novamente o tempo, tá? Então elas começavam treinando com 60% de RM, e na medida que as semanas iam passando, elas iam aumentando para 80% de RM, né? Então vamos lá, vamos para os resultados. Deixa eu dar uma aumentada aqui nas tabelas para que você possa enxergar mais apropriadamente. Vamos lá, em relação a peso, aqui eu tenho os dados do grupo das mulheres que foram submetidas a exercício. Em relação a peso, observe que elas saíram de 56 para 55,4, né? Perderam mais 600 gramas, abaixaram um pouquinho o IMC. Circunferência da cintura melhoraram, né? Saíram de 78 para 75, isso é um fator de risco cardiovascular, cardiometabólico. Circunferência do braço afetado, que é o braço do lado do seio que foi afetado pelo câncer, né? Diminuíram, né? Saiu de 28 para 27, a mesma coisa a circunferência do braço não afetado, saiu de 28 para 27, né? Diminuíram a circunferência do braço. Percentual de gordura melhoraram, né? Saiu de 33 para 31, quase 32, né? Quase que eu bati aqui na câmera. Aí vamos lá. Isso aqui é a força do hand grip, ou seja, a força de preensão manual. Elas melhoraram. Saíram de 22 para 25. Aumentaram a força de preensão manual, força de preensão palmar. Aqui você tem os dados do desempenho de salto. Elas não melhoraram aqui. Aqui o teste de sentar e se levantar da cadeira, que mede força dos membros inferiores. Elas faziam 11 repetições, passaram a fazer 18 repetições agora, né? Aqui não melhoraram, né? O teste de shuttle run, que é uma corrida com implemento na mão, né? E aqui o teste de sentar e alcançar, que é o teste de flexibilidade. Elas tinham 8, mais ou menos 9, alcançavam 8, mais ou menos 9 centímetros, passaram a alcançar 11 centímetros, portanto melhoraram a flexibilidade. Aqui você tem as variáveis sanguíneas, né, os marcadores cardiometabólicos, triglicerídeos. Olha, nenhum desses efeitos foram efeitos significativos, mas você vê que houve melhoras em vários aqui. Veja, triglicerídeos saíram de 110 para 102,
Colesterol total diminuído de 192 para 178. HDL aumentado de 55 para 58, isso é indicador de proteção cardiovascular. O LDL saiu de 114 para 99. A glicemia não melhorou. Eu não gosto muito de olhar a glicemia, eu prefiro a hemoglobina glicada. A insulina de jejum saiu de quase 11 para 8, melhorou. Índice de Roma, que mede a sensibilidade à insulina, houve melhoras, né? Saiu de 2,4 para 1,8. Né? O Roma beta, que mede a atividade das células beta do pâncreas, saiu de 151 para 105. Então houve melhoras na sensibilidade à insulina, colesterol, triglicerídeos. E aqui você vê a expressão da beta-catenina sérica, ou melhor, a expressão da beta-catenina sérica não, os níveis da beta-catenina sérica e do VISP-1. Isso diferenciando as mulheres que não tinham câncer de mama das mulheres que eram sobreviventes de câncer de mama. Observe que as mulheres que eram sobreviventes de câncer de mama tinham uma expressão maior de beta-catenina e de VISP-1. Deixa eu te dizer o que é a beta-catenina. A beta-catenina é uma proteína em que a sua expressão está associada com vários tipos de câncer, inclusive câncer de mama. Então observe que mesmo as mulheres curadas do câncer de mama, né, já passaram pelo processo de quimioterapia ou cirurgia, seja lá qual for o tratamento, elas ainda tinham a expressão de beta-catenina e de VISP-1 aumentadas. Isso antes da intervenção com exercício físico. E observe que existe uma relação entre os níveis de beta-catenina com os níveis de VISP-1. E essa relação ela mostra que quanto maior os níveis de beta-catenina, maiores os níveis de VISP-1, né? Isso é complicado. No entanto, quando essas mulheres foram submetidas ao exercício físico, observe que os níveis de beta-catenina diminuíram. Esquece isso aqui, porque isso aqui são os valores individuais de cada mulher. Olhe para cá, para esse quadradinho aqui, e olhe para esse. Observe que esse está um pouco mais baixo do que esse. Isso significa que os níveis da beta-catenina diminuíram depois de 12 semanas de treinamento, tá? Foram 12 semanas de intervenção, isso dá aproximadamente 3 meses, tá? Houve diminuição da expressão da beta-catenina e também diminuição da expressão da VISP-1. E essas diminuições, veja aqui que esse quadradinho aqui está um pouquinho mais baixo do que esse. Veja que essas expressões, tanto da VISP-1 quanto da beta-catenina, foram significativas. Foram diminuições estatisticamente significativas, tá? Portanto, vamos agora para as conclusões. Deixa eu diminuir agora a tela. Nós temos basicamente duas conclusões para te falar. A primeira é que a VISP-1 e a beta-catenina diminuíram após o treinamento com exercícios, certo? São dois genes expressos em mulheres, ou melhor, são dois genes expressos em muitos tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. E a expressão desses genes foi diminuída nas mulheres que fizeram exercício, nas mulheres que eram sobreviventes de câncer de mama e fizeram exercício. E houve melhora nos parâmetros metabólicos, né, cardiometabólicos, após o treinamento com exercícios. Bem, eu queria te passar basicamente duas mensagens. A primeira é que o exercício físico ele previne e trata o câncer. Logo, pessoas que têm câncer podem e devem fazer exercício. Podem e devem porque o exercício atua no contexto do tratamento. A segunda mensagem é que o exercício diminui a expressão de genes associados com câncer, que são chamados oncogenes, como por exemplo a VISP-1 e a beta-catenina. Então, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.